Olá, meu nome é Paula Castro, eu sou alergista e imunologista da Clínica Cross e a gente está com mais um episódio do nosso CrossCast. Hoje a gente vai falar sobre uma doença que pouca gente conhece e a gente está na semana de conscientização da esofagite eosinofílica. Essa doença tem crescido cada vez mais, a gente tem pego cada vez mais pacientes que têm os sintomas dessa doença, né, que estão recebendo esse diagnóstico. Então hoje eu trouxe a doutora Marielle Morandim para conversar um pouco e explicar para vocês o que é essa tal esofagite eosinofílica. Mari, bem-vinda de volta, né? Você já veio. Sim, obrigada, Paulinha. Eu acho que é excelente a gente ter essa oportunidade de conversar sobre essa doença, em especial nessa semana em que tem essa conscientização sobre ela. Mas a esofagite eosinofílica é realmente uma das doenças mais prevalentes no consultório do alergista e imunologista ultimamente, também dos gastroenterologistas, mas muitas vezes dentro do consultório do pediatra, por exemplo, alguns sintomas de alerta já poderiam ser identificados para um diagnóstico e tratamento mais precoce. E acho que às vezes a gente não conhece, né? Tem muitos especialistas mesmo que não conhecem essa doença, a própria população, essa esofagite eosinofílica, a gente deve falar cada vez mais. Exato, e até para o paciente às vezes se identificar, nossa, eu acho que eu tenho esse sintoma. Será que Com é uma certeza. esofagite? Então, acho que é importante a gente chamar atenção para isso. E primeiro eu queria saber um pouco mais de você, Mari. Me conta como foi a sua formação, da onde você é, que você tem um Uhum. sotaque aí. Ai, meu, tu tá falando meu R já. Conta pra gente. Ai, bom de ter liberdade é isso, né? Pode já fala do sotaque logo de cara, mas eu adoro. Meu nome é Marielle, então eu sou alergista e imunologista, mas eu sou médica formada pela Faculdade de Medicina de Catanduva e eu sou do interior, eu sou de lá mesmo. Vim para São Paulo depois para fazer já a residência de alergia e imunologia e eu fiz mestrado na USP. Estou fazendo doutorado numa área que tem muito a ver com a esofagite eosinofílica, porque o doutorado está sendo em alergia alimentar, mas já dando um spoiler do que a gente vai conversar um pouquinho, tem uma interface entre alergia alimentar e esofagite eosinofílica, e trabalho aqui na Clínica Cross desde 2018, tem um tempinho. Ai, que ótimo. E acho que o meu Perfeito. maior Que currículo currículo. é enorme, né? Mas na verdade nada se compara a meus dois pimpolhos, na verdade, meus dois filhos, Maria Clara e Lucas, que aí realmente esses são, acho que, maior fonte de aprendizado Ah, constante e verdade. diário. Verdade. Ser mãe, né? Isso aí. É. E Mayra, então vamos começar. O que significa esofagite eosinofílica, né? É um termo que é difícil, né? Provavelmente para as pessoas entenderem, mas se você puder até falar da palavra, das palavras, né? Para depois a Uhum. gente entrar na doença. Legal, Paulinha. Eu gosto porque se a gente não combina antes, mas só faz a gente pensar na hora para ficar bem espontâneo, mas isso que é interessante, pelo menos comigo. Mas eu gostei da sua ideia de falar sobre as palavras. Esofagite significa uma inflamação do esôfago. Então, geralmente, quando a gente tem uma dermatite, uma inflamação da pele, esofagite é uma inflamação do esôfago, que é esse órgão por onde passam os alimentos. E eosinofílica vem de uma célula chamada eosinófilo. Quem é bastante alérgico costuma conhecer essa célula, muitas vezes já viu até no exame de sangue básico, tipo o hemograma, lá, nossa, meus eosinófilos são altos. Quem não Fica viu, preocupada, né? Meu fica Deus, meus preocupado, eosinófilos. exato. Quem não viu vai correr lá agora, vai ver nos exames antigos, ver se tem eosinófilos aumentados, que são células muito comumente aumentadas mesmo em processos alérgicos, desde asma, dermatite atópica, rinite. Então, é uma inflamação, muitas vezes, causada por esses eosinófilos que ali estão nesse esôfago. Existem outras células também importantes fazendo uma inflamação por esse caminho. E eu costumo dizer que, da mesma forma que a gente tem esse órgão, esse esôfago, por onde passam os alimentos, a gente pode pensar que é como se a gente estivesse pegando uma estrada para viajar, por exemplo, e nessa estrada passam vários carros. Se a gente tem alguns buracos, alguns defeitos nesse asfalto, por exemplo, é mais fácil que os acidentes aconteçam.
Uhum. E assim como no esôfago, se eu tiver essa esofagite, se esses eosinófilos ficarem fazendo essas alterações, esses machucados, é quando começam a surgir mais os sintomas típicos, que o paciente começa a ter dor para se alimentar, dificuldade às vezes para engolir, às vezes está um pouco mais estreita essa passagem dos alimentos e o paciente entala, engasga com pedaços um pouco maiores, por exemplo, de carne ou de um alimento um pouco mais seco, um pedaço de um pão. E então, essa inflamação acaba gerando sintomas da doença. No esôfago, principalmente, né? Então, os No sintomas estão esôfago, aqui, principalmente. principalmente gastrointestinais, né? Exatamente. Uhum. E qual que é a associação, você falou, né, do seu trabalho Uhum. com a alergia alimentar nesse caso? Tá. Primeiro é importante lembrar que não são sinônimos. Tem muita gente que ainda confunde, fala, esofagite eosinofílica é uma alergia alimentar. Ou, necessariamente, se eu tenho esofagite eosinofílica, eu preciso fazer necessariamente uma dieta de algum alimento. Não necessariamente. Elas existem uma relação entre elas, a gente pode conversar assim um pouquinho mais, porém, não são sinônimos, tá? Esofagite eosinofílica é uma doença. Eu posso sim ter envolvimentos de alérgenos, sejam esses ambientais, os inalantes, ácaros, epitélio de animais, como acontece na rinite alérgica. Por isso que a gente já coloca a esofagite eosinofílica dentro da marcha atópica. Mas tem gatilhos também de alérgenos alimentares, como alguns pacientes pioram da esofagite eosinofílica, por exemplo, quando consomem leite ou outros alimentos. Mas essa relação a gente tem que pensar. Sabe, Paulinha, que meu mestrado foi em dermatite atópica. Sim. Aí meu doutorado está sendo em alergia alimentar e esofagite eosinofílica também. Então eu penso muito como barreira, não tem jeito, Disfunção né? na barreira, né? Porque são muito São muito parecidos. parecidas. Porque se a gente pensar na barreira da pele, como acontece na dermatite atópica, parece que é mais visual, a gente está enxergando. Quem tem dermatite, só fazendo um paralelo assim com a dermatite, muitas vezes essa quebra de barreira, ou seja, esses buraquinhos que aparecem na pele, facilitam qualquer produto que a gente passar ali ser às vezes irritativo. Então, quem tem dermatite atópica, não é nem qualquer tecido de roupa incomoda, etiqueta de roupa incomoda, protetor solar, repelente, nada parece que pode ir, tudo irrita, uma fragrância. E na esofagite eosinofílica, às vezes um sinal de alerta que pode ter essa doença é quando começam a aparecer sintomas com múltiplos alimentos. Esse alimento dói, esse alimento para, aquele alimento coça, aquele alimento eu tenho alergia. Quando começam a aparecer sintomas de alergias alimentares múltiplas, lógico que a gente tem que fazer uma vasta investigação, mas será que a culpa realmente é de cada um desses alimentos? Ou o problema é lá por onde está passando esse defeito de barreira que está acontecendo no esôfago? Eu sempre falo da estrada porque é isso. De repente eu peguei a estrada para viajar para Catanduva. Vou te convidar para Catanduva. Tá bom, quero ir. E aí furou o pneu. Aí você vai também, nossa, furou o pneu também. Será que a culpa é do meu carro, do seu, ou dessa estrada que está com uns buracos? Na esofagite eosinofílica, você começa a ter alergia de alguns alimentos, sintomas inespecíficos também, às vezes com alguns alimentos. Será que a culpa é realmente do alimento? Será que a culpa é por onde está passando? Então, é uma quebra de barreira. Eu fico mais exposta por onde passa, exatamente por onde passam eles, e eu acabo ficando um pouco mais suscetível a ter alergias alimentares. É como se eu deixasse mais aberta essa possibilidade dessa barreira pra gente até fazer alergias alimentares potencialmente sérias mesmo. Então, por isso que a gente tem que investigar. Perfeito. E essa disfunção na barreira, né, essa perda, né, da continuidade da barreira, tem algum motivo, Mari? Por que que a gente tem visto mais esofagite eosinofílica? O que que tá mudando? Isso é que todo mundo tá querendo saber. Essa pergunta. O que a gente está fazendo para ter essa perda de barreira? Mas já existem alguns trabalhos, alguns estudos
que falam, inclusive, do tipo de alimentação que a gente tem tido, alimentos ultraprocessados, microplásticos, sabões estão sendo Detergentes, né? falados, exatamente isso. Os detergentes, por exemplo, que a gente usa nas máquinas de lavar louça e que muitas vezes algumas partículas estão ali ainda que invisíveis, mas a gente está absorvendo e talvez da mesma forma que o sabão demais acaba com a barreira da pele, isso já é bem conhecido, talvez esses sabões que a gente esteja consumindo, até mesmo dentro de pastas de dentes, estão se olhando para a composição de pastas de dentes ultimamente, porque talvez essas substâncias também estejam quebrando as barreiras esofágicas. Perfeito. Então é ambiental, mas a gente também tem a parte genética, né? Você falou, ó, Tem, já vou puxar aqui o gancho da marcha atópica. A tem. gente falou da marcha atópica em outros episódios, mas explica um pouquinho o que que é essa marcha atópica, Mari? Tá. Então, não basta querer, não basta usar alguns produtos, existe sim essa parte ambiental, mas existe a genética. Então, a Se soma fosse só deles, isso, todo mundo teria, todo né? mundo teria. Então, hoje a gente tem falado muito alguma em coisa. epigenética, né? Isso. Então, às vezes, não é só a genética, não é só a parte ambiental, mas sim a junção delas. E cada um de nós herda geneticamente um perfil mais imunológico. E se eu tenho, por exemplo, pai e mãe que são mais atópicos, o que é isso? Que já tem uma tendência a fazer mais doenças alérgicas, sejam elas a asma, a rinite alérgica, eu tenho mais chance, sim, de ter um filho que caminha dentro dessa marcha atópica, não necessariamente gabaritando todos, eu até brinco para o paciente, não precisa gabaritar todos não, tá? Mas geralmente a gente começa, então, a gente tem a dermatite atópica, a gente tem asma, a gente tem a rinite, que são as clássicas, mas hoje a gente já sabe que tanto a alergia alimentar quanto a esofagite eosinofílica tem essa mesma tendência à inflamação imunológica, uma inflamação alérgica e fazem parte da marcha atópica. Perfeito. E você falou alguns sintomas já, mas eu queria que você chamasse atenção, assim, a gente tem alguns que a gente vê mais na criança, outros que a gente, porque criança é mais difícil, né? Mais A gente difícil. sabe que não, às vezes não consegue falar o que tá sentindo, né? Então, quais são os principais sinais e sintomas que tem que chamar a atenção dos pacientes para pensar em alguma outra coisa também, então, uma esofagite eosinofílica, um a mais aí? Exato. Assim, no adulto, acaba sendo um pouco mais clássico e mais objetivo. Primeiro, porque o adulto consegue explicar um pouco melhor, às vezes, o que está sentindo. Então, a gente tem que lembrar de impactação. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar quando algum paciente estiver consumindo, alguma pessoa, mesmo da família, está consumindo e começa a ter muito relato que o pau alimento está entalando, às vezes eles até colocam a mão no pescoço, né? Tá parando, sensação que para o alimento. Tem que pensar em esofagite eosinofílica. Aquela pessoa que tem um refluxo a vida inteira, que nada melhora, nada melhora, nada melhora, já usou vários tratamentos para refluxo e não melhoram, também é um diagnóstico diferencial. Será que é só refluxo ou será que é esofagite eosinofílica? Então, queimação, dor para engolir, exatamente. Às vezes tem dor até no peito. Tipo, paciente que vem encaminhado até de cardiologista, com uma dor, uma sensação de que está queimando, parando o alimento, muitos engasgos e também sintomas que começam a ser adaptativos. Então, exemplo, ai, nossa, se eu comer um pedaço grande de carne, vai parar aqui. Então, eu vou picar pequenininho. Eu acho que simplesmente é algo meu, algo pessoal, e que não é necessariamente um problema a ser investigado. Então, esses sintomas adaptativos do tipo, eu vou cortar pedaços de carne em churrasco, eu só vou pegar as carnes mais molinhas e pequenininhas. Se tiver farofa, alimentos mais secos, eu vou tomar sempre com líquido na refeição. Ai, comprimido grande, não, doutora, muda esse comprimido aí, essa cápsula tá muito grande, eu não consigo engolir. Então, a gente tem que pensar em possível esofagite eosinofílica. Na criança, é um pouco mais difícil. E aí, meu alerta, se eu pudesse falar para pais, mães, avós, tias, tios, que tem crianças na família, até mesmo pediatras que de repente possam escutar isso, a atenção é aquela paciente, aquele paciente que, ai, não gosta de comer. E às vezes tem mães que falam, ai, doutora, eu não tô querendo comparar, mas eu sou mãe, eu sei como que era porque eu tive um mais velho. Esse aqui não gosta de comer, parece que eu tô empurrando a comida sempre, não tem prazer em comer, empurra sempre.
sempre, é o último a sair da mesa, come muito devagar, tem alimento que não quer, uma recusa alimentar, uma dificuldade alimentar. Lógico que às vezes tem outros diagnósticos diferenciais, mas a gente tem que lembrar, eu falo, lanterninha acende, opa, dificuldade alimentar, eu tenho que pensar que pode acontecer uma esofagite eosinofílica, principalmente em qual contexto? Às vezes já tem dermatite atópica, se tiver alergia alimentar múltipla, filhos de pais asmáticos ou com rinite. Certo, perfeito. É isso, né? A gente tem Sim. que começar a pensar nisso. E a seletividade alimentar entra também aqui? A seletividade alimentar entra também como um diagnóstico diferencial. Tem Claro. outras possibilidades, claro, não é que todo paciente com seletividade alimentar vai ser esofagite eosinofílica, mas sim, às vezes até uma facilidade para aquilo que ele come sem incomodar nessa passagem esofágica. A gente sempre tem que pensar, sim. Ele recusa o alimento porque incomoda ele, né? A gente não, ele não consegue verbalizar, às vezes não consegue, né, falar que incomoda. Sim, vai ficando mais seletivo. Mais seletivo, vai tirando o alimento. E como que a gente faz o diagnóstico da doença? Bom, então a gente precisa da parte realmente da história clínica, então aquilo que a gente conversou, esses sintomas, entender um pouco até da história familiar e pessoal, de outras alergias, então a parte clínica é muito importante. E além da parte clínica, o diagnóstico só se confirma com um exame que é a endoscopia, tá? A gente precisa da endoscopia para confirmação, tanto da macroscopia, que é aquela imagem onde a gente vê essas alterações, esses buraquinhos na estrada do esôfago, e também com biópsias, onde o patologista vai contar o número de eosinófilos dentro do esôfago. Não basta só os eosinófilos no hemograma. Exato, perfeito. E eu tenho uma dificuldade, vou até compartilhar com você, Tá. porque às vezes eu falo que o paciente tem os sinais, tem os sintomas de esofagite, eu falo para os pais que a gente precisa pedir uma endoscopia. E eles normalmente têm um receio de fazer esse exame. Mas a gente sabe que tem um problema, né? Continuar com a esofagite. Você viu as consequências? De repente vai fechando o esôfago, né? Ficando mais restrito. Então, como que você, Mari, consegue transmitir um pouco melhor para o paciente, é importante, o risco é baixo da endoscopia. É assim, Paulinha, eu vou te contar, vou compartilhar com você até duas situações diferentes. A primeira é o seguinte, eu faço bastante alergia alimentar, tratamentos de alergia alimentar, como imunoterapia para alimentos, de sensibilizações. Então, eu tenho alguns pacientes que vêm encaminhados para justamente a gente perceber uma possibilidade desse tratamento. Há alguns tratamentos de alergia alimentar, a gente precisa avaliar se tem esofagite eosinofílica antes, porque pode ser uma complicação de alguns tratamentos, a gente pode ter, inclusive, um desfecho mais difícil, reações durante o tratamento, se a gente tiver uma esofagite eosinofílica que a gente não diagnosticou antes. Então, em algumas situações, faz parte do protocolo, digamos assim, a gente pedir uma endoscopia antes. E aí, nessa conversa, às vezes a família já está motivada a fazer o tratamento, a gente faz a endoscopia por esse motivo. E aí é o que eu gostaria de compartilhar, é o seguinte, depois que a gente começa a tratar, as famílias, às vezes, isso não foi só uma, duas, muitas vezes acontece de falar o seguinte: doutora, eu achava que ele não tinha nada. Eu achava que era simplesmente porque não gostava muito de comer, não era tão... Mudou o padrão alimentar. Mudou o padrão alimentar depois que a gente começou a tratar. Então, às vezes eu até dou esses exemplos, porque por mais que às vezes na criança não pareça tão óbvio, o diagnóstico precoce, o tratamento, eles ajudam. Então, esse às vezes é um caminho, às vezes a gente acaba fazendo endoscopia antes de fazer um tratamento de alergia alimentar, mas às vezes esse não é o motivo. Às vezes o paciente veio por outras situações, ou a gente não vai fazer o tratamento de alergia alimentar, e eu converso sempre com a família. A urgência ela vai acontecer, às vezes não é num primeiro momento, numa primeira avaliação mesmo que a gente vai fazer, mas assim que a gente pensar que a gente possa intervir, que tenha necessidade de um tratamento, a gente deve sim fazer esse diagnóstico. E quanto mais precocemente a gente diagnosticar, se é que acontecer, né? Se a gente tiver certo aí daquela situação, a gente vai evitar situações mais dramáticas, como o remodelamento. Isso tem se falado muito, tem estudos que mostram que muito tempo
com esse diagnóstico, mas sem tratamento, assim como na asma o pulmão vai remodelando e ficando mais acostumado com ser usado pouco, esse esôfago também pode ter um remodelamento, um padrão de fibrose, de estenose e aquelas complicações de realmente entalar e ter que ir para a emergência acontecem mais facilmente. Além do que, eu sou mãe também hoje em dia, e eu acho que eu valido um pouco esse sentimento da mãe, do Sim. receio. E mais uma vez eu trago exemplos que muitas vezes algumas famílias tinham receio de como que seria essa endoscopia, aonde, em qual hospital, e tiveram experiências bastante positivas e que era muito mais uma insegurança pelo desconhecido do que quando fizeram foi tudo bem. Principalmente porque hoje em dia a gente tem pelo menos, né, aqui em São Paulo, a gente tem o privilégio de ter ótimos profissionais que fazem endoscopias em crianças, em hospitais também referência em atendimento infantil. Então, acho que essa é a segurança que a gente deve passar. Principalmente, a gente não vai diagnosticar por nada. A gente vai diagnosticar, em algum momento, para começar a tratar e evitar umas complicações futuras. Pois é, eu já peguei alguns pacientes adultos que já tinham várias consequências. Então, o esôfago é um músculo, né? Que ele tem que ter um movimento. E é o que Perfeito. você falou, remodelando, ele não consegue ter tanto esse movimento e não consegue descer o alimento, né? Sim. Então, é basicamente isso, fica mais rígido. Rígido, é né? isso, é isso. Aham. Então, esses pacientes, por exemplo, que eu peguei, tinham emagrecido 30 quilos porque não conseguiam mais comer quase nada. Hoje é só Sim. pastoso, tem que cuidar com a alimentação. Sim. Então, assim, eu entendo a preocupação, né? Você É, como mãe é. sabe, a gente como médico sabe que, né, Claro. os pais têm, assim, uma super preocupação com as crianças, Claro. mas é isso, às vezes eu queria justamente compartilhar. Mas é uma dificuldade, Paulinho, você tem razão. Não, mas assim, é importante, assim, talvez falar dos exemplos, acho que é uma boa, né? Uhum. Sim, sim. Mas é isso, eu sempre uso essa justificativa porque a gente precisa tratar É, para não evoluir, exato. né? Então é super importante e é por isso que a gente está conscientizando. É trazendo- verdade. Hoje a gente está Trazendo na a semana público. de conscientizar da esofagite eosinofílica. E falar sobre a doença é importante, porque, como você falou, às vezes, nossa, eu tenho isso, eu sinto isso, sinto isso. Nunca encaixa, ouvi né? falar, nunca ouvi falar. Esofagite eosinofílica já várias vezes aconteceram isso, assim. Tenho um amigo de faculdade que numa conversa de um jantar, de repente, a gente conversando, falou, nossa, mas eu tenho exatamente tudo isso que você tá falando. E é esofagite eosinofílica, Eu né? também tenho um primo que ele fala, ai, às vezes eu tô comendo, eu sinto um aperto, assim. Foi o que você falou da dor, às vezes, que parece uma dor no peito, que na verdade é o esôfago, né? Exatamente. Então, é isso, acho que é isso que a gente tenta trazer aqui. Bom, a gente falou um pouquinho, então, da relação da esofagite com a alergia alimentar, e a gente sabe que os pacientes, então, com esofagite podem ter alergias múltiplas, né? Sim. Então, não é o comum um paciente vir e falar, nossa, eu tenho alergia a quase todos os alimentos. Não é comum. Eu brinco que ganhar na loteria não é fácil nenhuma vez, quanto mais ter vários, né? Mas a alergia alimentar, lógico que, eu tenho uma tendência a fazer mais alergia, será que eu posso já ter alergia a algum alimento, a outro? Pode acontecer, mas, de novo, pensar em alergia alimentar múltipla, às vezes a gente pode sim pensar nesse mecanismo dos vários alimentos, mas a gente não pode esquecer que talvez esse caminho por onde passam os alimentos esteja com um problema, um defeito ali de barreira e esteja facilitando essas alergias acontecerem. Então, a esofagite eosinofílica é algo que a gente pensa assim quando a gente tem alergia alimentar múltipla. Então, tem que ter um sinal de alerta, assim. Sinal de alerta. Alergias múltiplas, pensar em esofagite. Isso. E descartar, né, se preciso. Exato. E tratamento? A gente tem alguma coisa para tratar? Tem. Temos. Sabe que também tem você acabou de me lembrar um caso que acho que a gente precisa falar. Tem uma paciente do interior também e que ficou bastante tempo sem tratar porque ela acabou sendo informada que não tinha um tratamento específico com o corticoide deglutido aqui no Brasil. Porque assim, a gente tem um diagnóstico de esofagite eosinofílica, a gente tem alguns caminhos. Existe o caminho da dieta, de alguns alimentos? Sim, existe o caminho da dieta, pode ser uma opção, mas não é a única. Tem pacientes que falam, eu já tentei fazer aquela dieta, tentei ficar com restrição de vários alimentos, isso não funciona pra mim, e aí desiste de tratar. Não é verdade, já tem outras opções. E existem os inibidores de bomba de prótons, que são basicamente os mesmos medicamentos que se usam em refluxo. Uma porcentagem de pacientes tem uma boa resposta, mas
Muitos não têm resposta. Foi o caso dessa minha paciente, por exemplo, que já tinha tentado fazer dieta, não teve uma boa resposta. Usou inibidor de bomba de prótons, não teve boa resposta. E aí ela tinha sido informada, na verdade, que os corticosteroides deglutidos não tinham no Brasil. Porque fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, existem já formulações prontas para a esofagite eosinofílica. Não é nossa realidade, mas a gente tem adaptações, inclusive às vezes com manipulações em forma de gel para ficar aderido ao esôfago, que a gente consegue fazer dessa forma do corticosteroide deglutido. Esse paciente, a gente fez essa formulação, ela melhorou muito, tanto dos sintomas quanto da endoscopia, mudou a qualidade de vida dela. Então vale informar que sim, existem tratamentos e em alguns casos específicos selecionados, hoje a gente tem até terapias mais avançadas com imunobiológicos que funcionam muito bem e estão em bula, inclusive, para a esofagite eosinofílica. Então, existe tratamento, é difícil a gente falar em cura, assim como a gente está falando de asma, rinite, doenças alérgicas, mas existe tratamento e quanto mais precoce esse tratamento, a gente evita complicações. E melhora a qualidade de vida, né, Mari? Demais. E você falou do gel, né? É importante, então, que essa formulação seja em gel. Seja em gel. Comprimido, não adianta, né? Comprimido de corticoide, por exemplo, salvo pouquíssimos exemplos e tratamentos muito pontuais, às vezes até para tirar de um risco de dilatação, porque alguns pacientes chegam num estágio que eles têm que fazer a dilatação esofágica, que é um procedimento, inclusive, dolorido, com bastante incômodo. Então, em alguns casos, a gente até usa, mas não de rotina. E essas formulações, eu sempre peço para o paciente, inclusive, falar, como que você está usando? Faz ou um vídeo, ou traz na consulta para eu ver a viscosidade desse gel, porque tem que ficar aderido mesmo ali à parede do esôfago. Quanto mais líquido, vai passar direto para estômago, intestino, e não vai ter a função que a gente quer ali dentro dessa mucosa, que é local. Uhum. Perfeito, muito legal. E acho que a gente chamou muito a atenção aqui de exclusões de alimentos, né? Uhum. Então é sempre importante a gente dar a mão para o nutricionista, né? Nesses casos, para orientar melhor. Tá com seletividade, tem que fazer a exclusão dos vários alimentos, né? É uma sugestão fazer ou não. Aí a gente, claro, conduta de cada médico. E aí eu acho que o nutricionista tem um papel muito importante, né? Muito. Eu tive a oportunidade de falar com nutricionistas recentemente num fórum para nutricionistas, falando inclusive sobre alergia alimentar. Essa parceria é muito importante. Tanto para eles conhecerem um pouco sobre o que a gente tem falado, inclusive sobre os riscos das restrições. Quando acontecem restrições, a gente precisa ter um olhar do especialista, porque a hora que volta o alimento, tem pacientes que têm mais suscetibilidade a fazer alergias. Então, esse cuidado em conjunto, tanto para orientar uma dieta adequada, se eu estou restringindo algum nutriente, como que está sendo essa reposição de cálcio, por exemplo, em quem não toma leite, mas também com cuidado e um olhar se realmente necessita a exclusão, porque as exclusões alimentares também possuem riscos, inclusive riscos de tornar uma alergia mais grave a hora que a gente volta o alimento. Isso a gente sempre reforça, né? Nas consultas que o exame não dá o diagnóstico de uma alergia alimentar, então é importante a gente sempre fazer a clínica, a história clínica, mais exames laboratoriais, né? Sim. E não suspender alimentos, excluir alimentos sem a necessidade, porque o risco aumenta. E sem orientação, né? Sem excluir por quanto tempo e como que eu faço para voltar. Isso. Que é o mantra da alergia, né? Exato. Paulinha, a gente fala em todos os episódios. Praticamente. Porque é o mantra que a gente tem que ir repetindo. Isso. Que aí vai guardando, entendeu? O mantra da alergia é que o teste de alergia não faz diagnóstico sozinho. Isso aí, perfeito. Ótimo papo, achei muito legal, Maria. Agora eu queria entrar um pouquinho mais com você, assim, um pouco mais informal. O que você já viu dos pais e pacientes te relatarem, assim, do que eles sentem com o peso desse diagnóstico? Não só esofagite, mas nas alergias, né? Sim. Qual que é o peso que uma paciente e os pais carregam de ter um diagnóstico de alergia? Não sei se alguém já compartilhou isso com você, assim... Sim. São muitas histórias dos pacientes. Acho que depois que eu virei mãe também, eu falo até para os pacientes que a empatia aumentou. Eu sempre fui uma médica que gosta muito de conversar. Não só médica, né? Sou uma pessoa que gosta de conversar, né, Paulinha?
Mas as histórias chamam mais atenção ainda, a gente se coloca literalmente acho que na situação daquelas famílias. E uma das famílias que mais me chamou a atenção, com uma história ali também de alergia alimentar e esofagite eosinofílica, porque a esofagite eosinofílica às vezes é um dos motivos de ninguém querer tratar essa criança ou esse adolescente e a alergia aí ficando mais persistente. Lógico que a gente não pode fazer um tratamento ativo, uma desensibilização de alergia alimentar quando a esofagite está ativa, né, até por motivos de reações mais graves, mas graças até ao nosso time mesmo, assim, do HC, e aqui da Cross também, que estuda muito as alergias alimentares, a gente tem estudado, inclusive, as alergias alimentares naqueles pacientes que possuem esofagite eosinofílica e desde que controlada, a gente tem feito alguns tratamentos. E uma das famílias me fala, assim, me falou muito sobre, eu achei que eu não pudesse fazer o tratamento nunca da minha filha, nunca permitiam, nunca falavam sobre essa possibilidade, era só restrição e plano de emergência, e eu tinha muito medo. Tanto da esofagite, de isso piorar, de engasgar e tudo mais, mas não só. Era um receio por não poder tratar a alergia alimentar. E ela ia crescendo, eu tinha receio, eu via minha filha ficando mais velha. Esse relato era de uma família que tinha uma alergia à castanha, a menina com uma alergia à castanha. Eu falava, ai, quando ela for mais velha, se alguém não gostar dela, se ela brigar na escola, na faculdade, alguém vai jogar castanha nela para ela ter uma anafilaxia. E aí, quando a gente tratou bastante esofagite eosinofílica, aí conseguimos começar os tratamentos, inclusive a dar a liberdade de uma desensibilização e um aumento de segurança. Eu lembro que essa família se emocionou muito, falou assim, agora eu posso até dormir mais tranquila. Acho que dá uma respirada, né? Exato, exato. Assim, acho que a situação eu sei que se agora ela entrar em contato com algumas castanhas, ou independe do tipo de alimento, né? Acho que essa segurança que as famílias ficam, o medo muitas vezes é muito maior do que realmente o convívio ali com essa doença. Acho que aquele medo que se passa todos os dias de possíveis reações é até maior do que de fato o número de reações que acontecem. Então, por isso que acho que eu gosto tanto do tratamento das alergias alimentares e da esofagite eosinofílica, muitas vezes permitir tratar essa doença e, consequentemente, poder tratar também as outras alergias, permite uma mudança de qualidade de vida, inclusive qualidade mental dessa família. Com certeza, né? A gente às vezes não vê o impacto enorme que essa doença, a alergia alimentar, a esofagite tem numa família, né? Dentro de uma situação familiar, onde você vai ter que ler o rótulo de tudo, Claro. fazer todos os cuidados para sua criança, que às vezes está na escola, está em contato com outras crianças, não tem o contato com um certo alimento, né? E eu acho que isso é bom a gente trazer aqui, porque existe todo um cuidado por trás, né? Exato. Nessas famílias que vai impactando a qualidade de vida, não só do paciente, dos pais também, dos avós, dos cuidadores todos, né? E só o fato de ter que carregar adrenalina, né? A gente já sabe que tem um impacto muito grande na qualidade de vida. Um medo, é isso, né? Um medo. Acho que a palavra é medo, né? É isso mesmo. Muito legal. E mudou alguma coisa para você ter filhos, assim, nesse quesito de começar a pensar mais, ai, meus filhos pegam muita infecção também, iguais os pacientes que eu pegava. Ai, sim, na verdade, quando a gente vira mãe, a gente começa a viver na prática muito daquilo que a gente falava e sabia e acompanhava só as famílias dos pacientes. Então, a gente começa a viver na prática e não tem jeito, a empatia, a gente se coloca no lugar do outro muito mais facilmente, inúmeras vezes. É isso aí. Então, Mário, muito obrigada. Eu adorei nosso podcast hoje. Vou te chamar mais vezes para outros temas. Pode chamar. Venho. Pra gente conversar mais, que você gosta de um papo, então a gente vai conversar mais sobre outras doenças. Obrigada, viu? Muito obrigada a você, Paulinha. Sempre um prazer estar aqui. Eu acho que eu adoro esse espaço mesmo, porque as informações têm que ser difundidas para a gente ajudar. Não só outros médicos, mas também como as famílias com possíveis alergias. Isso aí. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Então, a gente finaliza aqui o nosso episódio de hoje sobre esofagite eosinofílica e deixa aqui essa atenção a mais, essa conscientização sobre a doença. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe os likes e comentários pra gente. Até a próxima!
Esse podcast tem caráter exclusivamente educativo e informativo. O conteúdo não substitui a avaliação, diagnóstico ou tratamento médico. Em caso de dúvidas sobre sua saúde, procure sempre um profissional habilitado.